Bom, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Giane, Efendi e colegas do grupo pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouco das coisas que a gente tem feito nesses últimos anos. Então, eu vou contar um pouco para vocês essa nossa trajetória teórica metodológica e o que a gente tem feito com ela. Está dando para ouvir? Baixinho? Um pouquinho mais pertinho. É que aqui dá um eco, parece que eu estou gritando. Parece que está super alto. Bom, melhorou? Para mim, eu estou gritando. Bom, então, vamos lá. Eu estou propondo aqui, então, uma discussão sobre o binômio comunicação e trabalho. O que é isso? Nas nossas pesquisas, nós, desde o doutorado, nos anos 90, em que trabalhamos com estudo de recepção na Mercedes-Benz do Brasil, nós comprovamos a nossa hipótese da importância do mundo do trabalho como mediação da comunicação, dos processos de recepção. E, a partir daí, aquilo ficou na nossa cabeça, e outras pesquisas que fizemos em outras grandes empresas com trabalhadores, de diversas categorias, as coisas foram se comprovando. E os nossos estudos sobre a comunicação nos fizeram entender que, apesar de toda a grande discussão nos anos 90, da introdução desse conceito de pós-modernidade, da ideia que o trabalho não era mais um conceito central para se pensar a sociedade, nossas pesquisas estavam mostrando exatamente o contrário. E, então, um pesquisador ele deve se questionar, mas ele não pode também ser cego às coisas que a pesquisa vai mostrando para ele. Então, o que nós fomos entender é o que era mesmo o trabalho. E por que, estudando a comunicação, nós encontrávamos o trabalho, não é, como um processo de mediação importante para a recepção da comunicação. Bom, então, esses estudos que fizemos, voltamos a estudar um pouquinho o conceito de trabalho a partir da literatura marxista e tal, e fomos voltando ao conceito de atividade de trabalho. Porque nós, do ponto de vista da sociologia do trabalho, quem estuda isso, vai pensar sempre o trabalho como emprego. Não é? Então, a partir disso, uma série de outras atividades não entram para o estudo do trabalho. Mas trabalho não é isso. O trabalho já existia antes do capitalismo, já existia antes do feudalismo. O trabalho, nós vamos na ontologia do ser social, a partir de Marx e até Lukács, para entender o trabalho como atividade que forma a espécie humana, que dá a esse animal essa característica ímpar que o faz constituir uma cultura e uma sociedade, um processo de organização e de convívio e de produção da sua própria vida, e do seu próprio corpo. Não é? Então, a atividade de trabalho, ela, nessa acepção, então, do materialismo histórico dialético, ela, antes de o trabalho ser uma mercadoria, no caso da exploração do homem pelo homem, ela é, antes de mais nada e, sobretudo, uma atividade formativa do próprio ser humano. E é por isso que há perspectivas para além, não é, da exploração do homem pelo homem, de entender só o trabalho como mercadoria, de que o trabalho, ele, de fato, a atividade de trabalho pode reger outro tipo de sociedade, né, um outro tipo civilizatório. Então, ao estudar isso, também a gente foi percebendo o seguinte: espera aí, não se trabalha sem comunicação. E na própria ideologia alemã, quando Marx vai falar da atividade de trabalho, ele vai falar da atividade de linguagem.
não é? Como é a linguagem exatamente que, junto com a atividade de trabalho, constitui essa cultura, essa sociabilidade, essa espécie. Então, o que nós percebemos, e quando você vai também ao Lukács, você vai ler os trabalhos dele, você vai perceber essa retomada também, não é? De como a questão da linguagem, a questão, nós diríamos, da comunicação, ela constitui a atividade. Então, é por isso que nós passamos a estudar o binômio comunicação e trabalho, porque, para nós, comunicação e trabalho é uma coisa só, do ponto de vista da ontologia do ser social. Não se trabalha sem comunicação, não é? E a atividade de comunicação é também atividade de trabalho, pode ser também atividade de trabalho. Um trabalho que produz um produto, um bem, algo, não é? Mas, antes de tudo, é uma atividade de linguagem, é uma atividade mesmo, não é? Que há um trabalho com o próprio, com a própria expressão, não é? Com a própria possibilidade, vamos dizer assim, que nós produzimos o trabalho simbólico, não é? Então, também há, nos estudos de linguagem, da filosofia de linguagem, teóricos que trabalham com o conceito de atividade linguageira, não é? A gente pega um pouquinho essa gente também. Bom, então, a partir dessa formulação, é que a gente percebe que esse é um território teórico que, de fato, possibilita nós reivindicarmos, do ponto de vista da comunicação, um status científico. Porque falar que as ciências da comunicação são ciências da comunicação porque estuda os meios de comunicação, a linguística também estuda os meios de comunicação, a sociologia, a psicologia, a história, não é? Então, eu acho que nós temos dado pouca importância para o que é a comunicação de fato enquanto ciência, não é? Porque ela tem uma especificidade, alguns colegas até brincam comigo, então comunicação é tudo, Roseli? O que é tudo? Vamos tratar disso. Dentro da nossa área de comunicação, pensar a comunicação nessa perspectiva de que constitui o ser humano como uma atividade, você abre um campo de possibilidades de objetos teóricos e empíricos muito maior do que você se restringir à relação das pessoas com os meios, ou nessa perspectiva do profissional, dos profissionais, das técnicas, que, inclusive, hoje, com essas mudanças todas as profissões estão mudando, não é? Então, nossas pesquisas todas estão apontando para isso. E a comunicação não vai acabar porque, sabe, o modo de fazer jornalismo acabou, o que a gente conheceu, o modo de fazer publicidade acabou, e tem agora outras mídias, e, enfim. Então, eu penso que, do ponto de vista da comunicação, nós precisamos nos debruçar mais para esta perspectiva, para ver, de fato, como aí se abre para nós um campo científico, não é? Um campo para ser problematizado, para ser pensado, do ponto de vista epistemológico, toda uma reflexão que nos abre por aí. Bom, então, de que trabalho também nós estamos falando? Nós não estamos falando de trabalho como emprego, nós não estamos falando só de trabalho como mercadoria, naquela acepção já no Capital, em que o Marx vai tratar do trabalho como essa atividade humana que é subsumida pelo capital, mas tudo isso é verdade, existe, essas questões todas estão presentes, mas o trabalho também nessa ideia de atividade, ele é mais que isso, ele é sempre inédito, e ele é sempre criativo, ele é sempre refazer das normas. Ele é sempre o criativo nesse sentido, do refazer das normas. E aí, para estudar isso, no meu pós-doc, eu tive acesso ao professor e filósofo Yves Schwartz, que, então, com a sua equipe, cria uma abordagem, né,
a partir também de uma equipe multidisciplinar, com sindicalistas, trabalhadores, profissionais da área de ergonomia, cria uma abordagem chamada ergologia. Ergologia quer dizer atividade de trabalho. E a ergologia, ela vai estudar o micro do trabalho. Ela não vai pensar nos processos mais gerais de exploração do homem pelo homem. Ela vai simplesmente uma abordagem para estudar as situações concretas de trabalho. Estudar as situações concretas de trabalho significa tentar se aproximar do trabalho para entender a riqueza do trabalho, a criatividade e o ineditismo da atividade do trabalho, que o tempo todo renormaliza as próprias normas do trabalho. Então, aquela ideia do manual, né? Então, nós temos, você dá uma aula hoje, você já tem lá a sua disciplina, tem o seu programa, você prepara os PPTs, você dá aula. Amanhã de manhã você vai dar a mesma aula, é outra aula. Não é? O ator no teatro, ele interpreta 365 dias aquela peça, mas todo dia a peça é diferente, ou a personagem dele é diferente. Assim também o metalúrgico, assim também o varredor de rua, assim também o coletor de lixo. Todos os movimentos, todas as ações que ele faz, que parecem sempre iguais, sempre as mesmas, no micro do trabalho, há sempre renormalização. Não é? E isso também vai atualizando a própria atividade do trabalho, e isso também vai a expressão da subjetividade do ser. É por isso que ele não vira um robô, não é? E por isso que ele mantém a sua sanidade. Então, também, a partir daí, nós conseguimos entender o que é alienação, ou aquela ideia do estranhamento que o trabalhador tem no trabalho, no sentido do capital, da exploração, não é? E como ele, a partir dessa alienação, ele não é um alienado de si, mas ele luta o tempo todo nesse conflito. E por que ele luta? Ele luta mesmo porque a atividade de trabalho exige que ele lute, mesmo que ele não tenha consciência dessa luta. Não é? Mas, do ponto de vista da sua psique, do seu corpo, da sua cultura, ele está renormalizando. Então, é aí também um veio em que a gente percebe que os processos de, vamos dizer, de posicionamento, de organização, elas também têm que vir do próprio mundo do trabalho, né? Bom, se o trabalho é assim também a comunicação. A comunicação nunca é a mesma. Portanto, todas aquelas teorias que nós já havíamos discutido bastante, refutado com os estudos de recepção, né, a ideia de transmissão e tal, quando a gente percebe a comunicação como atividade, ela é sempre renormalização, então também é óbvio que o sujeito está ali, não é? Renormalizando a partir da sua cultura, do seu local, todos aqueles processos. Bom, então, essas questões todas, trabalho, do ponto de vista da ontologia do ser social, comunicação, ergologia, e também aí os estudos da linguagem. Como é que a gente pode se aproximar mais dessas situações de trabalho? Como é que eu observo e o que eu coleto desse material, do trabalhador? É como ele fala sobre o trabalho dele. Então, o relato sobre o trabalho, o que é trabalhar, como é trabalhar, o que ele faz, a forma que a gente tenta mais se aproximar do trabalho, em termos de observação, é pela linguagem. Então, também a análise do discurso vai nos ajudar nisso, e aí a análise do discurso via as formações discursivas, formações ideológicas do Michel Pechet, e também a ideia do Valentin Voloshinov sobre a questão do signo ideológico e mais aí os aportes do dialogismo, tal, não é? E também tem um outro linguista que nos ajuda bastante, do ponto de vista metodológico, que se a ergologia nos diz que nós temos que observar situações de trabalho, conversar com quem trabalha, né? Então, o negócio é conversar com quem trabalha.
Como é que nós vamos fazer isso? Vamos coletar esse discurso, mas como é que a gente vai entender o contexto, né, a situação de enunciação, vamos dizer assim? Então, nós também nos apropriamos de um conceito do Dominique Manguenot, que é o conceito de dispositivo comunicacional. O dispositivo comunicacional é um complexo, onde você tem a plataforma, o meio de comunicação, você tem o enunciado e você tem a situação de enunciação e a situação de recepção. Mudar um desses elementos é mudar o dispositivo comunicacional. Exemplo, nós estamos aqui nesse dispositivo comunicacional, eu falo pelo microfone, tenho um tema para falar, vocês estão aí olhando a gente, tem luz, estava bacana isso aqui. Se a gente resolve sair daqui e ali fora, todo esse processo comunicacional, eu vou ter que renormalizar a minha fala, porque lá nós estamos num outro ambiente e não posso falar 20 minutos aqui direto para vocês. Tá certo? Se alguém começa a falar alto aí também, muda o dispositivo, a gente vai ter que repensar. Então, essa ideia de que eu vou para um lugar para observar, eu então eu estou observando um dispositivo comunicacional, onde alguém está trabalhando ou alguém fala sobre o seu trabalho num determinado contexto. E é esse contexto, esse dispositivo comunicacional que eu vou analisar pela análise do discurso. Bom, então, a gente, formulando esses aspectos, nós estamos tentando aplicar isso nas nossas pesquisas, nas nossas orientações, e, para ir terminando, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas se eu já passei... Tenho? Ah, então posso me acalmar, que eu estou aqui... a gente tem tentado aplicar essas abordagens, né, e também aplicar, repensar, fazer a crítica, elaborar e tal, nos estudos com os trabalhadores da comunicação. Nós começamos assim, trabalhadores da comunicação, estudamos empresas com comunicadores de várias profissões e acabamos nos voltando mais para o jornalista, porque a pesquisa dos comunicadores lá em 2010 mostrou que a profissão de jornalista tinha alguma coisa interessante em relação aos demais, relações públicas e publicidade. Por quê? Porque os jornalistas ocupavam funções diferentes, funções na gestão, funções na próprio marketing e funções nas assessorias de comunicação. Era um profissional que tem uma formação que permite, então, circular em diferentes posições e em diferentes lugares, inclusive de outros profissionais. E a gente queria entender melhor por que isso estava acontecendo. Foi aí que nós fomos estudar os jornalistas, fizemos aquele livro As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista, que vimos toda a situação de precarização, a mudança do chão de fábrica da empresa jornalística, nós pegamos exatamente aquele momento grande dos passaralhos, né, das demissões, tal, e também a ideia da multiplataforma, do jornalista que é multiplataforma. E os discursos que eles nos apontavam eram muito interessantes, porque a gente não encontrou, assim, a maioria deles com uma consciência plena do que é o jornalismo para a sociedade, da relevância social do jornalismo. Isso apareceu assim, em 30% dos discursos. Está lá no livro, mas a maior parte nós vimos que era uma coisa muito assim de um trabalho, eu tenho que fazer porque eu preciso pagar as contas. Mas mesmo assim, uma coisa de gostar do que fazia, né? E continuamos estudando e orientando trabalhos nessa área e vimos a coisa dos blogueiros com a tese da Cláudia Nonato, por que os jornalistas estavam saindo das redações, mesmo não aqueles que perderam o emprego, mas mesmo os velhos jornalistas e abrindo seus blogs para continuar, enfim. E chegamos na pesquisa onde nós estamos hoje,
que é dos novos arranjos do trabalho do jornalista. E essa pesquisa é uma pesquisa exploratória, nós não sabíamos onde estavam esses jornalistas, como é que nós vamos encontrar com eles, onde que eu vou buscá-los, esses novos arranjos estão onde? Estão na internet, e nós aproveitamos, nós fomos muito oportunistas e conversamos com o pessoal da agência pública, que tinha acabado de fazer um mapa da mídia independente no Brasil, isso foi de 2015 para 2016, conversamos com eles sobre a metodologia que eles usaram, se a gente podia usar o mapa deles, tal como start para a nossa pesquisa, e tudo foi acordado. Enfim, então, essa pesquisa exploratória começa como a ideia da bola de neve, que é aquela ideia da semente, né? Que um lugar vai te oferecer, um informante vai te oferecer uma rede de outros informantes para você começar a sua pesquisa. Foi por aí que nós começamos, fazendo exploração no campo. Então, a partir do mapa da pública, que é o que eles fizeram, aí aparece depois o mapa dos leitores da pública, o povo começou a reclamar porque eles não estavam lá, não haviam sido listados no mapa pelos critérios que a agência tinha levantado para fazer sua pesquisa, e a agência abriu, então, espaço para também aqueles leitores da pública que queriam indicar. E nós fomos atrás deles, e também fomos fazendo o levantamento, e aí nós criamos o nosso próprio mapa. Nós planilhamos, a partir dessas duas sementes, e mais aqueles que nós conhecíamos, com alguns critérios, terem nascido na rede, fazerem jornalismo, não ser blog, né, ter uma equipezinha, uma dupla, pelo menos. Nós mapeamos 180 iniciativas de mídia alternativa e independente no Brasil. E desses 180, nós falamos, não temos condição de trabalhar 180, eu ainda estou conseguindo pessoas no Brasil que queiram fazer isso com a gente. Temos lá alguns parceiros em Recife, que vão pegar uma amostra do Nordeste, o pessoal da UFC também, o Ceará, vai ficar com o Nordeste, o pessoal do Mato Grosso do Sul está pegando o Centro-Oeste, e quem sabe vocês não fiquem aqui com o Sul. Estou aqui para seduzir. Não é? Então, nós fizemos esse mapeamento, não é um mapeamento definitivo, porque tem os critérios das nossas sementes informativas, da nossa bola de neve. Então, é claro que vão aparecer localmente outros. Desses 180, nós pegamos 70 com o critério de Grande São Paulo. São 21 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Em 15, se eu não estou enganada, 15 ou 17 municípios. A grande parte é de São Paulo mesmo, são 70 arranjos. Nós estamos chamando arranjo por quê? Porque tem um conceito aí sobre os arranjos locais, produtivos locais, que é um conceito da economia, e que nós queremos trabalhar com essa ideia também para ver se a gente consegue dar um passo depois para a extensão, no sentido da democratização da mídia, também ver como é que esses arranjos podem ser arranjos produtivos locais de mídia, não é? No sentido da democratização da mídia e tal. Mas isso é um plano ainda, vamos ver se dá certo. Mas, enfim, pegamos esses 70 de São Paulo e planilhamos a vida deles a partir dos dados deles. Visitamos e fizemos um pente fino no site sobre como eles falam sobre eles mesmos. A partir desse grande mapa, nós criamos categorias, que nós chamamos categorias de nucleação, a partir de alguns critérios. Os critérios importantes são como é que eles se identificam com jornalismo, que tipo de jornalismo eles dizem que produzem. Com essa nucleação, nós criamos 6 grupos diferentes. Desses 70, 6 grupos diferentes.
e nesses 6 grupos, então, tem lá características específicas em que nós nucleamos e fomos encontrando aqueles que se aproximam. Só para vocês terem uma ideia, desses 70, no primeiro núcleo, apareceu um grupo grande, de cerca de 17 arranjos, que mais se identificam com aquilo que a gente chama de jornalismo tradicional. Não é? Então, a ideia de jornalismo que faz reportagem, jornalismo que apura, jornalismo que quer fazer jornalismo de verdade e tal. E nós fomos encontrando em graus variados até, não é? O último, os 6, que nucleiam a iniciar arranjos que dizem que usam o jornalismo, mas que o objetivo deles não é o jornalismo, é fazer processos culturais, é fazer processo educacional, enfim, por meio do jornalismo. Então, você tem toda uma escala aí, né? Outros no meio faz jornalismo de gênero para mulheres, faz revista, faz isso, faz jornalismo de esporte, de música e tal, cultural, né? Enfim. E agora nós já terminamos toda a parte. Depois desse levantamento, nós criamos, a partir desses 6 núcleos, nós retiramos uma amostra de 30% de cada um desses 6 núcleos e juntamos 29 arranjos. Esses 29 arranjos, então, que são representativos dessa nucleação feita dos 70, agora estou terminando. Nós fizemos 29 entrevistas com representantes de cada um deles, entrevistas sobre o trabalho, desde quando a iniciativa nasceu, por que nasceu, que tipo de jornalismo eles fazem, como é o trabalho deles e por que essa pessoa está trabalhando lá. E depois das 29 entrevistas, nós fizemos 2 grupos de discussão, também com eles, onde o tema do grupo de discussão foi sobre como faz o jornalismo, como se sustenta e o que pensa daqui para frente, até como é que essa iniciativa vai se sustentar e como se sustenta. Então, alguém hoje de manhã falou sobre as dificuldades, foi o professor Caplum, falando sobre a fragilidade desses arranjos do ponto de vista da sustentabilidade, que, de fato, na internet a gente ainda não viu uma alternativa mais firme sobre de superação da publicidade. E a gente tem visto isso também, tanto no grupo de discussão, quanto nas entrevistas, quanto no planilhamento inicial que nós fizemos, nós vimos que a ideia de fazer jornalismo, de querer fazer jornalismo, de se encantar pelo jornalismo, é forte. Então, isso nos dá esperança de que essa gente pode, de fato, fazer jornalismo e a importância. É muito interessante que nas falas, eles têm diferente do que nós encontramos anteriormente, eu já posso adiantar isso, eles têm um compromisso com a função social do jornalismo na sociedade. Muito diferente daqueles jornalistas que nós entrevistamos anteriormente, que nem todos tinham essa clareza, né? Outra coisa que nós temos nas falas deles é um sofrimento por não conseguir se sustentar desse trabalho. E, para se sustentar, eles têm que trabalhar em outro lugar e praticar o jornalismo de forma voluntária, não é? Precária, nesse sentido de que ele não consegue tirar o sustento dele dali. Tem projetos, dinheiro de projetos públicos, fundações, crowdfunding, etc., mas tudo muito instável. E agora nós estamos... E uma coisa interessante é que a maioria dos fundadores e dos trabalhadores dessas iniciativas são mulheres jornalistas e jovens, não é? E muito aguerridas, é impressionante, muito aguerridas, não é?
Então, nós estamos agora na fase de análise de todo esse material, não é? Para irmos, a partir de agosto, nós encerramos essa primeira fase da pesquisa, que é entregar, então, para eles a análise desse material todo, e vamos ver se a gente consegue nos organizar para seminários e tal, e a segunda fase começa em setembro, que aí nós vamos analisar o jornalismo que eles produzem. Aí nós vamos nos debruçar sobre os arranjos e o discurso que eles produzem como jornalismo, né? Então, aí a gente fecha, a gente tem até final de 2019 para fechar essa segunda fase. Então, é dessa forma que a gente tem aplicado. O trabalho do jornalista, então, para nós, é um trabalho que está sendo renormalizado o tempo todo, e com as mudanças dos processos produtivos, não é? É claro que essa renormalização não é só do ponto de vista da atividade, mas é muito mais ampla, é mesmo do ponto de vista da estrutura socioeconômica do país, do mundo, né? Então, se nós temos novos meios de produção, nós temos algumas mudanças profundas na sociedade. Quais são elas? E eu acho que a profissão do jornalista mostra isso para a gente de uma maneira muito expressiva, muito dolorosa também, do que está acontecendo com esses profissionais. E, claro, espero que isso redunde em alguma reflexão para os nossos cursos de jornalismo. Obrigada.